Qualquer coisa, Sara, tu entra. Pronto. Pronto, a Sara foi removida, a bichinha. Diz pra ela entrar, alguém que conhece ela, é porque eu acho que ela não deu consentimento para gravarem. Aí, às vezes, você é destituído. Show, alguém vai falar? Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ver quem é. É a Carol. Oi, Carol. Tu vai falar alguma coisa? Se tu não for falar... Sara, seja bem-vinda de volta, Sara. Carol, se tu não for falar, desativa o microfone, por favor. Pronto, obrigado, linda. Valeu mesmo. Show. E aí, galera, tá todo mundo bem? Pois é, hoje eu acordei com uma notícia não muito boa, né, do Felipe, nosso monitor. Ele tá aqui, o Antônio Saraiva? Não, acho que ele tá chegando já. E ele falou que um dos alunos da gente está com Covid e está internado em estado sério. Pessoal, vamos se cuidar, pelo amor de Deus, essa doença é séria. O pessoal fica falando que é gripezinha, que é isso, que é aquilo outro, mas é muito sério, já levou muita vida embora. O Valfredo, pois é. Valeu, Lucas. Uma vida já é muito importante. Avalie mais de 10 mil, né? Enfim. Então vamos lá, turma. Se cuidem, fiquem em casa, não é brincadeira essa doença. Eu sei que não é uma situação que ninguém queria estar, nem eu, nem vocês. A gente queria estar em sala de aula, sei lá, morrendo de sono. E eu lá, bora galera, doido, agitando para ver se vocês acordam. Eu sei que ninguém queria estar lavando prato, nem lavando compra, né? Porque o sonho de consumo agora da gente é comprar uma máquina de lavar compra. Porque tá séria a situação. Mas é isso, nem cozinhando, nem. Mas é o jeito e vamos se adaptar. É ele mesmo, Malan, é ele mesmo, é o Valfredo. Show, deixa eu dar meus bons dias aqui. Vitória, Enzo, bom dia. Pedro, bom dia. Ana Luísa, Bruno, Carol Moura, bom dia. Pessoal, Lucas, Marilívia, Marusca. Deixa eu ver aqui porque saiu. Marusca, pronto. Ana Luísa Salles, as Ana Luísas que detonam, né? São o primeiro topzão. Lucas, Ana Luísa, Malan, Sara, bom dia. Bom dia, Lincoln. Show, bom dia, galera. Bom dia a todo mundo. Turma, a universidade pediu que a gente fizesse, Olívia Isaac, fizesse uma checagem com vocês sobre as nossas unidades, sobre o cumprimento do plano de ensino. Então, provavelmente, todo professor nessa semana vai mostrar para vocês que o plano de ensino está sendo cumprido. E eu não vou ser diferente, tá bom? E o plano de ensino é aquele documento que eu sempre falo em sala de aula, que é o contrato entre aluno e professor. O professor pode até dar mais do que aquele conteúdo, mas ele tem que dar aquele conteúdo. Então, todo semestre, toda disciplina vai ter um plano de ensino. Aí é onde você vai ver qual é o conteúdo que aquele professor vai ministrar. E aí é importante que você tenha o plano de ensino do seu lado, sempre para conferir o cumprimento, sempre para você olhar para as matérias e ver se você aprendeu mesmo. Então é isso. A nossa disciplina ela é super simples quanto ao plano de ensino, porque são só 5 unidadezinhas e a gente está indo para a quarta e penúltima, coisa boa, né? Fico muito feliz. Então eu vou compartilhar minha tela só para mostrar para vocês o nosso plano de ensino, onde você pega, eu sei que vocês todos já sabem, onde é que eu acesso esse plano de ensino. Bom dia a todo mundo aí que está entrando. A gente está indo só aqui para o Unifonline. Eu sei que todos vocês já sabem onde eu acesso esse plano de ensino, mas não custa lembrar. Então aqui, ó, entrei no site da Unifor, certo? Fiz o login no meu Unifonline. Você está percebendo que o meu Unifonline ele é muito parecido com o de vocês, né? Deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Você está percebendo que o meu Unifonline é muito parecido com o de vocês. Aqui tem as disciplinas que você faz, você está matriculado, você coloca filosofia geral e clica na sua turma. Então, quando você clica na sua turma, vai aparecer essa parte aqui, que é onde vocês mandam um trabalho para mim, onde eu posto material didático, onde eu posto... Ai, Jesus, peraí, turma, que tá entrando mais gente. Pronto. Onde eu posto material didático e tal. Em material didático, sempre, toda disciplina vai ter pelo menos esse aqui, ó, que é o terceiro. Tá dando para enxergar aqui, ó, que é o terceiro. E aí, você clica nele e toda disciplina vai ter o chamado plano de ensino. O plano de ensino, então, é o contrato entre você e o professor, é onde o professor coloca o dia da prova, onde acontece tudo isso. Falar em prova já é o que vai sobre a nossa provinha, tá bom? Então, plano de ensino, 2020.1, a ementa e as unidades. Veja que ainda quando a gente estava nas aulas presenciais, a gente viu o que é filosofia, a gente viu o conceito, a gente falou de ciência e filosofia, lembram? A gente falou de mito e filosofia. Eu sempre fico muito tranquilo com o plano de ensino, porque eu sempre ensino além do plano de ensino.
a gente viu o surgimento da filosofia na Grécia, a gente viu os pioneiros da sistematização da filosofia, em especial o período sistemático. Então, tudo isso aqui a gente viu ainda nas aulas presenciais. Aí a gente passou, sem sombra de dúvida, acho que a maior conversa da gente foi sobre a filosofia na antiguidade. Lembram que lá a filosofia tem 4 períodos. Então, a filosofia da antiguidade, o clássica, medieval, moderna e contemporânea. São esses 4 períodos. Aí, na antiguidade, a gente viu que também tem 4 períodos, e o primeiro período tem 4 escolas. Então, a gente ficou conversando bastante sobre filosofia na antiguidade, lembram? Aí, entrou na quarentena, e foi onde eu falei de Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí a gente seguiu. E aí, a gente acabou a filosofia no medievo, lembram? A gente falou sobre os aspectos gerais da filosofia medieval, a gente falou sobre São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, sobre escolástica, patrística, filosofia cristã, filosofia medieval. Tudo isso foi objeto das nossas discussões, certo? A gente, na aula de hoje, e 3 aulas a gente vai ter para a prova, né? A gente vai entrar nessa unidade 4, o que se chama filosofia na modernidade. Só porque tá entrando gente aqui, eu tô só aceitando. Galera que tá entrando, eu tô só fazendo a checagem, tá? Que a Unifor pediu pra gente fazer com vocês, que é mostrar para o aluno que o plano de ensino está sendo cumprido. Então, turma, a nossa disciplina, ela vai entrar aqui nessa unidade 4 agora, que é filosofia na modernidade. E nossa próxima unidade, que aí você vai entender a filosofia na modernidade, vai entender as escolas, vai entender quais a gente vai abordar, quais a gente já abordou, como vocês vão já chegar a perceber isso comigo. E aí, depois, a nossa última unidade é falar da filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, como eu sempre venho dizendo para vocês, a gente ainda vive a filosofia contemporânea. Então, não tem ainda uma uniformidade de pensamentos, de discussões. A filosofia contemporânea, então, ela vem muito a ser o que está acontecendo agora. Então, assim, só quando passar um tempo é que alguém vai conseguir olhar para trás e vai tentar encaixar a gente dentro de um quadradinho e falar, olha, a filosofia contemporânea tem essas características, como eu venho fazendo com as filosofias clássicas, com a filosofia medieval, com a filosofia moderna. Então, dá para a gente colocar cada uma das filosofias que a gente estudou dentro de um quadradinho. Mas a contemporânea não dá, porque a contemporânea a gente está vivendo. Então, a gente vai entrar agora na filosofia da modernidade, até a prova. Depois da prova a gente ainda fala um pouco sobre modernidade, depois eu entro na filosofia contemporânea. E acaba o nosso plano de ensino. Então, perceba, turma, que a gente vem cumprindo integralmente. Como eu sempre digo, eu cumpro além do plano de ensino sempre. Então, perceba que a nossa disciplina ela é mais histórica, né? A gente não entra em nenhum pensamento, não precisa entrar em nenhum pensamento de ninguém, porque aí você vai ver filosofia do direito. Contudo, eu faço questão de entrar no pensamento da galera, a gente já viu o pensamento de Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente já viu São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a gente já viu de Averroes, ainda aqui por cima, a gente já viu os arqué da galera, vamos ver os contratualistas, que é Hobbes, John Locke, Rousseau, a gente vai ver isso ainda. Então, assim, eu sempre ministro além do conteúdo do plano de ensino. E aí é sempre bom, então, você dar uma olhadinha em tudo, ver se, poxa, o professor Sidney esqueceu esse tópico. Professor... Eu não esqueci porque eu já vejo tudinho antes de dar a aula. Mas, por exemplo, a gente vai entrar aqui na filosofia da modernidade, aí depois você dá uma olhada se eu falei do Renascimento e do Iluminismo. Acho que não nessa aula, né, que vai dar... Iluminismo aconteceu depois. Então a gente vai falar do Iluminismo depois. Então, ver se eu falei da questão do racionalismo e do empirismo, dos filósofos científicos, aí é para você checar. Pode falar, amigo. Você só dá filosofia geral na Unifor? Não, cara, na realidade eu dou aula de penal e processo penal. Só que aí, de 2017 para cá, a Unifor está fazendo um movimento para me colocar nos primeiros semestres. Tanto é que eu já ministrei Introdução à Ciência do Direito e Filosofia agora, né? É assim, eu gosto muito dessas disciplinas que eu ministro, mas as minhas predileções são penal e processo penal. E aí eu tenho uma disciplina de processo penal, e no próximo semestre eu vou ver se eu me organizo para aumentar um pouco mais. Mas assim, eu adoro ministrar filosofia. Vocês devem ver o tanto que eu vibro, né? Que eu acho massa, porque mexe muito comigo em filosofia. Eu acredito que com a maioria aqui também. O Lincoln, bom dia, meu amigo. Aí a Lívia, bom dia. Isaac, Gabriel, bom dia. E Lincoln, queria processo penal. Pois é, Lincoln, eu acho até que próximo semestre eu abro processo penal de manhã. Eu vou conversar com as gestoras. Porque a minha turma do EF, Lincoln, para ter noção, tem 66 alunos, entendeu? Então, quero abrir mais disciplinas. E é isso, é isso.
Turma, então, tranquilo, deixa eu parar de colocar. Tranquilo, então, cumprimento do plano de ensino, estão percebendo, a gente está indo bem direitinho. Não nos deixe, viu, prof? Seja o nosso professor de penal. Deus quiser, Deus quiser. Agora, penal, acho que vocês não vão ter muito problema, porque penal tem professores muito bons mesmo. Ainda bem, eu faço meu quarto semestre feliz. É um povo engraçado. Então, turma, só perceba como a gente está vendo o plano de ensino bem direitinho, e hoje a gente inicia filosofia moderna. Aí, o Lincoln tá falando, ainda bem. Yasmin e o Fábio, muito bom, são muito bom mesmo de penal. Tem um professor Regis também. O Osmar tá falando do Fábio, pois é. Pois é, penal 1 eu também já ministrei, mas eles me tiraram de penal 1 para ir para a introdução à ciência do direito. Aí eu perdi minha vaga. Faz parte. Caramelo. Não sei o que é caramelo. Mas vamos para frente, vocês são engraçados, viu? Turma, então, essa foi o que a checagem, né, que a universidade pediu para a gente fazer, para vocês perceberem que mesmo nessa época de pandemia, os professores estão se reinventando para dar o conteúdo completo, e nessa disciplina não é diferente. Eu sempre, acho que eu já disse para vocês já devem observar, que eu sempre faço tudo direitinho, então não se preocupe que na nossa disciplina, pelo menos, você não vai ter prejuízo. Professor, mas eu não assisti às aulas passadas, todas estão no YouTube. E se você tiver dúvida, eu e os queridos monitores, nós estamos à disposição de todos vocês. Show! Então, dito isso, eu queria conversar com vocês um pouco sobre as nossas provas, tá bom? Turma, é assim, a universidade ela tem uma resolução que diz que a matéria das provas tem que ser cumulativa. Óbvio que a gente tenta priorizar o que foi visto após cada prova. Então, assim, vocês vão fazer a V2, é para ser a matéria cumulativa, e vai ser. Acontece que eu vou priorizar o conteúdo visto após a V1. Após a V1, o conteúdo visto foi Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia medieval, e assim sucessivamente. Vai ser mais essa parte. Professor, você não vai cobrar o surgimento da filosofia, os conceitos, o arqué. Posso até cobrar, mas nem se preocupe em ficar decorando aqueles arqués, não, tá bom? Decore só os principais, no máximo, sobre Heráclito, só os principais mesmo, Heráclito e Parmênides, que a gente sempre fala Heráclito do movimento, Parmênides o que para, né, que tudo, nada se transforma, tudo é a mesma coisa, que foi da ideia deles que surgiu a teoria das ideias de Platão. Enfim, aí o que é que eu fiz? Eu pedi para os nossos queridos monitores, a Bianca, a Manu e o Felipe, para eles fazerem questões, 5 questões cada uma, sobre o conteúdo que a gente tem visto. E eles elaboraram e me mandaram. Eu peguei essas questões e eu adaptei. Umas eu só disse, não, essa aqui tá ok. Vocês vão até ver quando vocês fizerem a prova, que vai ter assim, questão elaborada pelo monitor tal, questão elaborada pelo monitor tal. E eu também inseri algumas questões que eu mesmo fiz na prova. Então, assim, a prova de vocês vão ser questões que os 3 monitores vão resolver nos GEDs. Professor, eu tenho que ir para o GED, senão eu vou tirar 0? Não. Mesmo que você não vá para o GED, você vai conseguir tirar 10, não se preocupe. Mas a ideia é que você possa ir para os GEDs para ter mais garantia que você vai merecer lá o seu 10. Então não deixe de entrar em contato com o Felipe, com a Manu e com a Bianca, para os GEDs, para que eles possam explicar para vocês as cadeiras que vão cair. Pai, tô dando aula. Foi mal aí, galera. Sim, aí, mas o errado sou eu, né? Porque eu tô no meio da sala, eu devia ter ido lá pro quarto. Mas enfim, depois eu falo com ele. Sim, então, turma, o que é que acontece? Pronto, aí qual é a estrutura da prova? Quem fez a segunda chamada da V1 vai ser o mesmo esquema. Eu vou mandar um link para vocês na hora da prova. Então, o link para vocês na hora da prova, e vocês vão fazer dentro do horário da aula, tudo bem? Então, turma do AB faz de 7h30 às 9, turma do CD faz de 9h30 às 11, turma aí da noite faz à noite. E aí você vai fazer dentro do horário da aula, e aí vai ter a primeira chamada, dia 26, e a segunda chamada, dia 28, como eu já mandei por torpedo para vocês. Então, dia 26, primeira chamada, dia 28, segunda chamada. A prova de vocês, pessoal, vai ter 8 pontos. Os outros pontos são das atividades que vocês vão fazer a partir dessa semana. Já está rolando uma atividade para você me entregar até quinta. Nessa quinta eu passo outra atividade, na outra quinta eu passo outra atividade. E essas atividades, a partir dessa semana, né, dessa quinta, para entrar nessa quinta, já vai integrar o ponto da prova. Então não deixem de me entregar,
as atividades. Monitores, por favor, lembrem os alunos de não deixarem de me entregar as atividades pelo Unifor Online. Dessa semana, da próxima e da próxima. Professor, mas eu já fiz as atividades anteriores. Quem fez as atividades anteriores, eu vou computar como ponto extra. Então, vamos supor que você tirou 9. Se você fez as atividades anteriores, é capaz de você chegar no 10. Então, vai ser assim. Como é que vai ser a prova? A prova, turma, vai ser um link que eu vou mandar para vocês do formulário Google, igual como eu fiz na segunda chamada da AV1, mas nem todo mundo fez essa segunda chamada. Então, eu vou entregar essa segunda chamada, eu vou entregar esse link, e vão ser questões objetivas, certo? Sobre a nossa disciplina. Pode ser questões ABCDE, pode ser questões ABCD, ou pode ser questões de você marcar várias opções. Então, às vezes tem assim, marque as opções, ou opção corretas. Aí você marca lá as que você acha ok. Se você for para os GEDs dos monitores, eu não tenho nem dúvida que 90% da prova você acha lá, eles vão resolver com vocês, dá para você tirar 10. Tranquilo? Qual é a única ressalva que eu faço para vocês? A gente vai marcar a prova já está marcada, na realidade, para dia 26 e 28, para vocês terem tempo de estudar. Que eu podia ter marcado antes, mas eu achei que não era justo, porque vocês não iam ter tanto tempo de estudar para se programar. Contudo, a nossa AV3 vai ser logo em cima. Então, provavelmente, a gente já está fazendo a AV3 dia 16 e dia 18. Ou seja, uns 15 dias depois, um pouco mais que isso, a gente vai fazer a nossa AV3. Portanto, não fiquem atentos exatamente porque vai ter uma prova e depois vai ter a outra. Por quê? Porque a V2 a gente era para ter feito no começo desse mês, né? Mas eu estava esperando a definição da Unifor, eu falei para vocês que ia ter uma reunião com gestão, e é isso. O áudio dele está tranquilo aqui. O GED será dia 23, a Bianca falou. Professor, não sei se para os outros, mas o áudio está ruim. Pois é, aqui a minha internet está no máximo. Vê aí, ô Roger, se não é a tua conexão, cara, eu acho que pode ser a tua conexão, já que para os outros está ok. Tranquilo? Show. Aí a Manu já falou. Vou sair e entrar. Pronto, o Roger vai fazer isso. Paulo, que tá bom. Aí a Bianca já falou, o GED será no dia 23. Bianquinha, se tiver o horário, certo, do GED, já passa para eles. E é bom que vocês gravem o GED para passar para os outros colegas, tá bom? Tranquilo? Show? Beleza. Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa prova? Alguma dúvida sobre o que vai acontecer? Então a gente vai ter aula. Vou ter já uma surpresa para vocês. Hoje a gente começa falando um pouco sobre filosofia moderna, já eu começo. Aí na próxima aula e na semana seguinte a gente vai falar mais ainda da filosofia moderna. E aí depois vocês vão ter duas provas. Só mais uma coisa. Vocês vão fazer a V1 e eu não vou liberar a prova. Vocês vão fazer a V2, primeira chamada, e eu não vou liberar a pontuação no dia. Vocês vão fazer a V2, segunda chamada, quem quiser, né? Você pode fazer a V1 ou a V2, não precisa fazer as duas. Você vai fazer a segunda chamada e eu só vou liberar a pontuação, a prova, o espelho de prova na sexta. Então tem um comandozinho que eu vou apertar lá e ele vai mandar para o seu e-mail, o e-mail que você cadastrar lá, a prova que você fez. E eu vou colocar o espelho no Unifor Online, tá bom? Então, vai ser um gesto junto. Professor, hoje vai ter quiz. Pedro, eu não vou fazer o quiz hoje para a gente começar a falar sobre filosofia moderna, pode ser, cara? Porque eu até combinei com vocês de fazer o quiz, só que eu acho que vai ficar um apertado para começar a falar de filosofia moderna, porque a Unifor pediu para eu fazer essa checagem. Então, como a Unifor pediu para eu fazer essa checagem, o tempo que eu ia fazer o quiz, porque hoje a ideia era fazer o quiz e começar a filosofia moderna. Aí, como eu tive que fazer essa checagem, aí eu não vou mais fazer o quiz, mas vou falar sobre filosofia moderna. Tá bom, vou devolver o celular da minha mãe. Comédia, o pobre. O Pedro achou. E é legal mesmo o quiz, né? Dá para aprender que só. O Lincoln fez, não fez, Lincoln, na tua época? Deixa eu só ver aqui. Só botar aqui minha gente para carregar, porque senão vai. Pronto. Show, fez. Nossa. Mas era ICD. ICD é uma matéria tão legal, né? Eu sinto saudade de ministrar aí ICD. Vamos lá. Turma, podemos começar sobre filosofia moderna? Tá todo mundo bem? Alguma dúvida? O que tá fazendo o Lincoln aqui? O Lincoln é engraçado. A turma do Lincoln, ela é diferente. Eles são incríveis, né? A Yales, a Manu, né?
O Lincoln tá fazendo aquele de sentiu saudade e quis assistir. Bora lá. Turma, eu postei um novo material no Unifor Online, em material didático, é um PDFzinho sobre filosofia moderna, tá bom? Então, eu vou até mandar aqui para os monitores mandarem para vocês. Deixa eu mandar aqui no nosso grupo, pessoal. Só um minutinho. Oh, Jesus. Só um minutinho, que eu vou mandar aqui para ele mandar para vocês, mas já tá no Unifor Online, lá em material didáticos, tá? É um material que a gente vai utilizar hoje sobre filosofia moderna. Poxa. Agora deu. Meu WhatsApp travou? Não entendi muito bem, não. Peraí, turma. Só um minuto. Se tiverem dúvida, turma, vão perguntando enquanto eu mando aqui para os monitores passarem para vocês, tá bom? Me perguntem aí. Filosofia geral, 2020.1, filosofia moderna. Pronto, tá aí. Pronto, acabei de passar para os monitores um PDF. Pessoal dos monitores, por favor, repassem aí para os grupos, está chegando o PDF, que é o material que a gente vai utilizar, tá bom? Passem para o Lincoln também, porque o Lincoln está na sala. Alguém está com dúvida? Meu amigo, era para estar rolando prova, mas a professora sumiu. E a saudade bateu. Ô, coisa engraçada, viu? Ô, coisa engraçada. Olha, Lincoln não sumo não, você sabe bem. Pode perguntar aí os meninos que todo dia a gente teve aula, sem exceção, mesmo no dia da quarentena a gente teve aula. Show! Vamos começar sobre filosofia moderna? Então vamos lá para contextualizar vocês, tá bom? Já começo a compartilhar a minha tela e a gente começa com esse PDF aí que eu acabei de mandar e que está também em material didático no Unifor Online. Turma, seguinte, a gente está estudando, viu que filosofia tem 4 períodos. O primeiro período, né, o período da filosofia antiga, da antiguidade clássica, ou da filosofia clássica, que é nesse período onde a gente é dividido em 4 períodos, né, que é o período pré-socrático, ou também chamado cosmológico, período socrático, antropológico, período sistemático, que é onde a gente conhece Aristóteles, e aí vem para o período helenístico, que é aquela vibe de ataraxia, aquela vibe de paz de espírito, do ceticismo, do epicurismo, do estoicismo, e por aí vai. Terminou a filosofia, terminou o período helenístico, a gente diz que termina o período clássico da filosofia, termina a filosofia clássica, termina a filosofia antiga. Então, terminou o período helenístico, o helenístico ele é a transição entre a filosofia clássica e a filosofia medieval. E a filosofia medieval, ela vem com outro cunho. Então, a gente está abordando a filosofia clássica, vai de 7 séculos antes de Cristo até mais ou menos o primeiro século, até mais ou menos o primeiro século antes de Cristo, até Cristo. Então, você pode colocar que a filosofia clássica, as bordas, elas são as bordas, né, os extremos de cada período, eles são meio mesclados. Então, por isso que a gente diz, não, vai até o século zero, né, até o século I antes de Cristo, que aí entra o primeiro século depois de Cristo, e quando entra o primeiro século depois de Cristo, até mais ou menos, turma, no século XIV, a gente tem a chamada filosofia medieval. A filosofia medieval, a gente já viu que ela é dividida em 2 períodos. Do período do século I até o século VI depois de Cristo, a gente tem a filosofia cristã, com a patrística e Santo Agostinho. Então, do primeiro século depois de Cristo até 6 séculos após Cristo, a gente tem a filosofia cristã com a patrística e Santo Agostinho. Nessa época, o que os filósofos mais queriam, e aí envolve os apóstolos de Jesus Cristo, envolve os padres, envolve a comunidade cristã da época, nesses 6 primeiros séculos, o que eles queriam mais é desenvolver a doutrina cristã, era evangelizar, era trazer mais pessoas para o catolicismo. Então, nessa parte da filosofia cristã, eles queriam formar um arcabouço teórico que pudesse contra-argumentar quem era contra o cristianismo. Então, como é que outras pessoas, né, os pagãos, como eles falavam, os pagãos chegavam e diziam assim, como é que vocês podem acreditar em Cristo porque ele está dizendo aí que 3 coisas é uma? Como é que pode esse negócio de reencarnação? Como é que pode se eu sou bom? Como é que pode eu sou pobre porque na vida passada eu fui ruim e eu sou rico porque Deus quis assim? Então, para formar um arcabouço teórico contra os pagãos, para evangelizar, para convencer as pessoas que eram no Império Romano, lembrem, politeísta, e passou a vir a ser monoteísta com o Edito da Salônica, com o Edito de Milão, como a gente já falou.
como é que eles fazem para angariar mais adeptos para o cristianismo? Então é isso os 6 primeiros séculos depois de Cristo. É formando doutrina cristã para evangelizar, para tirar a galera do politeísmo e trazer a galera para o monoteísmo. Isso nos afeta até hoje. E aí, depois que o cristianismo está muito bem solidificado nesses 6 séculos, a gente identifica no século VII, até mais ou menos no século XIV, a chamada filosofia medieval mesmo. E a filosofia medieval tem a escolástica como a grande representante, com São Tomás de Aquino. E foi essa época, a partir do século VI depois de Cristo, que começaram a Santa Inquisição, ou seja, quem não era católico era perseguido mesmo, que começava a relação simbiótica mesmo entre Estado e religião, onde o Papa coroava o rei para mostrar essa simbiose entre o Estado, onde a Igreja Católica ela realmente tinha muita influência na parte do Estado, na parte dos reis, onde a Igreja Católica conseguia sedimentar essa questão, essa hierarquia, essa pirâmide social, ou seja, ela falava para os pobres, vocês são pobres porque Deus quer assim, não galguem, não achem ruim os nobres terem muito dinheiro, poucos terem muito dinheiro. Então, veio isso a partir do século VII, 6, 7, até o século XIV, mais ou menos. E agora a gente está caminhando para o século XV, onde se tem uma ruptura com essa questão anterior da filosofia medieval. Porque, enquanto para a filosofia clássica, o homem era o pedestal, o homem era feito pelos deuses, era o homem o centro das discussões. Então, na filosofia clássica, a gente discutiu política, a gente discutiu ética, a gente discutiu qual é a razão de viver, como é que tem a felicidade. Então, enquanto na filosofia clássica o homem era o centro das discussões, na filosofia medieval, sai homem do centro das discussões e entra Deus. Deus acima de tudo. Então, enquanto na filosofia clássica o homem era quase equiparado ao Deus, para não dizer equiparado a Deus, então os deuses eram muito humanizados nessa filosofia clássica. Então a gente tem os deuses que têm muita raiva, a gente tem deuses que tem Deus que se vinga, Deus que tem raiva. Isso na filosofia clássica, né? Os deuses, então, na filosofia clássica são muito humanizados, ou seja, tem questões humanas dentro dos deuses. Na filosofia medieval, aí não. Aí sai negócio de equiparar Deus ao homem. Não são deuses, é só um Deus, e ele é o super power, ele é onipresente, onisciente, é ele que manda em tudo, e o homem sai do pedestal na filosofia medieval e vai para uma condição de miserável. Então, na filosofia medieval, a gente tem o homem colocado em escanteio como um ser miserável, como um ser que precisa da redenção, como um ser que precisa do perdão de Jesus Cristo. Acontece que por vários movimentos surge algo que a gente vai chamar de renascentismo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o renascentismo, em seguida, não na aula de hoje, obviamente, mas depois da prova a gente vai conversar sobre o iluminismo. E aí, com esse renascentismo, que foi um termo cunhado por Giorgio Vasari, eles estão renascendo os valores clássicos. Ou seja, o homem, na antiguidade clássica, era o centro das discussões, ele era um homem endeusado, os deuses eram humanizados, o homem não era um ser humilhado, miserável, como foi pregado na Idade Média. Então, renasce aquele homem, daí porque renascentismo. E a galera do renascentismo, eles não só, turma, falaram que o homem ia renascer, eles também colocaram uma pisada na Idade Média, chamando a Idade Média, de idade medíocre, de idade das trevas. Então, a galera do Renascimento, que é o que a gente vai falar hoje, renascer do quê? Renascer a Antiguidade Clássica. Então, a galera do Renascimento, eles simplesmente, além de falar que eles são perfeitos, que eles estão renascendo, colocar o homem no pedestal de novo, o homem com seu brilhantismo, o homem senhor de si, os deuses humanizados, então eles estão renascendo os valores da Antiguidade Clássica, eles ainda pisaram na Idade Média, dizendo assim, idade das trevas, idade sem produção cultural, sem produção artística, idade ruim. Então, por isso que a gente tem essa concepção errada da Idade Média, por conta do Renascimento. E eu já falei para vocês que a Idade Média não foi um período de grande retrocesso assim. Foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades, foi na Idade Média onde surgiu a disputa. O que é a disputa?
aquele modo de produzir conhecimento que eu conversei com vocês, a gente vê hoje, até hoje a gente vê em filme, que eu escrevo um artigo, vou para uma sala de aula com vários professores e eu tento defender aquela minha tese com base em argumentos filosóficos, com base em argumentos científicos, com base em argumentos, no caso, na época, bíblicos. Então foi na Idade Média que surgiu as primeiras universidades, foi na Idade Média que surgiu a disputa, que até hoje é utilizado, principalmente na Europa. Eu mesmo, quando fiz meu pós-doutorado fora, eu tive que me submeter a isso, escrever algo e defender frente a vários professores. Isso é muito comum lá. E em filmes a gente vê muito isso. Em filmes, no Brasil não acontece tanto. No Brasil isso é mais a nossa defesa de monografia, tese, doutorado, mas aí geralmente são só 3. Na Europa eram bem uns 20 professores que eles leem mesmo o teu trabalho e aí eles vão te contra-argumentar. Enfim, então o Bruno até está dizendo, o próprio nome da Idade Média sugere isso porque é conhecido como Idade das Trevas, exatamente, mas quem deu esse nome, Bruno, e é isso que eu quero que deixe bem claro, Idade Média, porque vem de medíocre, Idade das Trevas, Idade dos Retrocessos, foi o Renascimento. Então, o Renascimento, eu vejo o Renascimento, foi muito massa o Renascimento, influenciar até hoje influenciar a gente. Grandes obras que eu já mostrei para vocês, como de Rafael Sanzio, da Academia de Atenas, Mona Lisa, O Nascimento de Vênus, Davi de Donatello, a obra que eu mais gosto, que é de Dante Alighieri, O Inferno, né? No caso, a Divina Comédia, O Inferno é o que eu mais gosto. Então, tudo isso surgiu no Renascimento, que foi em Florença, né? O berço do Renascimento foi em Florença, na Itália. A Itália respira cultura, respira arte, respira obra. Quando acabar tudo essa pandemia, compra passagem para ir para Milão, tá bom? Para Milão, depois você vai, aí pega um trenzinho lá de cima, Milão, e vai descendo para conhecer Florença, para conhecer todas essas cidades, que é muito legal. Então, o Renascimento, sem sombra de dúvida, foi uma época de grande produção artística, científica, cultural, sem sombra de dúvida. Contudo, a Idade Média também foi. Porque na Idade Média não só surgiu a primeira universidade, como também surgiu a disputa, como várias obras foram feitas na Idade Média. Só São Tomás de Aquino, Santo Agostinho escreveu São Tomás de Aquino, perdão. São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, que a gente viu que eram 93 obras, que era o livro conhecido como Conselheiro dos Conselheiros. Quando a gente viaja e entra nas igrejas, tem lá a arte barroca, a arte cristã, e toda essa arte mais fúnebre, mais escura, tudo isso foi construída onde? Na Idade Média. Então, quando vocês voltarem a falar sobre Idade Média, não pense que foi essa idade da desgraça, não. Aconteceu desgraça? Aconteceu. Aconteceu perseguição? Aconteceu. Tá, mas a gente está vivendo um período onde eu até postei um dia no meu Instagram, que era um meme dizendo assim, uma figurinha, né? Dizendo assim, pestes, governo autoritário, terra plana, era outra coisa. A Idade Média era tão esquisita, né? Características que a gente atribui à Idade Média e que são características perfeitamente atribuíveis no dia de hoje. Então também não foi essa época que a gente lembra daquela escuridão e tal, e não foi assim, não. Foi o que pintaram na nossa cabeça. E quem foi que pintou na nossa cabeça? Os nossos queridos renascentistas. Deixa eu só ler aqui, pessoal, o que vocês estão escrevendo, só para não passar muito. O Lincoln tá falando de emprestar dinheiro. É uma coisa engraçada, o Lincoln é doido demais. Vai dar certo, viu, Lincoln? Peraí. Lincoln, meu amigo, era pra estar rolando prova? Não, já li. O próprio nome dela, isso, já li. Se o senhor pagar, eu vou na hora, né, mas menino, não tô nem filho, exatamente para não ter que pagar as coisas pra ninguém. Manu disse, é perfeito lá, pois é. A Manu tem até uma foto que ela foi lá, Manu, que tu bateu no teu Instagram, no teu WhatsApp, tá show de bola a foto da Manu. Carol, professor, se o senhor emprestar o dinheiro, eu até compro. Como eu disse, não tem esse negócio não, eu tenho nem filho. Aí, Lincoln, lá tá cheio de corona, professor, vou esperar um ano, é bom mesmo. Ontem mesmo me deu uma vibe depressiva, porque eu sempre viajo muito, mas, putz, chegando julho. Galera, eu já disse pra vocês, eu vou pra Unifor comer malinha pra viajar. E agora? Vou pra viajar pra onde? Conhecer o Cristiano, né, Ronaldo? Meu sonho é um tour pela Itália, vale a pena. Eu já fui pra Itália as 4 vezes, e cada vez é mais encantador que a outra. E Florença, então, tudo que a gente vai conversar, pessoal, agora, sobre esse renascimento, o berço foi Florença. Então você vê lá, é incrível. Da Vinci tem influência na filosofia dessa época. Sim, Malan, sem sombra de dúvida, Da Vinci foi aqui. Foi nessa época que a gente vai conversar. Que a gente vai falar do renascimento, a fusão com a filosofia moderna, e ainda a gente passa a falar de iluminismo, que do renascimento surgiu o iluminismo, que é o movimento que acontece depois. Aí eu ouvi o CR7, leu, kkkk, conheci o RS7 em Turim,
Sim, tava jantando aqui ontem. Que legal, Enzo, que bom que você tá jantando. A Ana Luísa disse assim, sim, eu vi esse... Ah, eu tava jantando, deve ser o Cristiano Ronaldo. Enzo é o mais adepto do cristianismo. Podem falar do cara que ele já aparece. A Globo já botou na minha cabeça. É. Manu, foi na Suíça, na parte francesa. Suíça é massa. É outro país assim que você precisa ir. Agora é um dos países mais caros do mundo, lá é bem carinho. Na Suíça tem a parte alemã, a parte francesa e a parte italiana. Olha que legal. Então você está no trem, saindo da parte francesa, por exemplo, aí está indo para outra parte, para a alemã. Aí o trem sai falando francês e chega lá falando italiano. Os picos mais lindos do mundo de neve tá na Suíça. Inclusive, eu até tenho no meu Instagram, acho que eu botei lá, a montanha, o Toblerone, né? Aquele Toblerone, o chocolate, que é uma montanhazinha, foi inspirada no Matterhorn, que é na Suíça. Super legal. Maquiavel também é na Florença, exatamente. A Áustria também é linda demais, e a Áustria é bom porque esses países mais do leste, eles são mais baratos, né? Polônia, República Tcheca, Áustria, eles são incríveis para ir. Show! E turma, deixa eu mostrar para vocês, eu até tô lendo essa obra agora. Essa obra agora é chamada de Elogio da Loucura. Ele é de Erasmo de Roterdã. E é o que caracteriza muito o surgimento do Renascimento. Elogio da Loucura. A maioria das obras que eu passo para vocês já está em domínio público. Eu já expliquei para vocês o que é domínio público. O que é domínio público? Domínio público é quando a obra de um artista que já morreu há um tempo pode ser utilizada, pode ser baixada, utilizada, sem que você pague direito autoral. Falo só para me passar, porque nem do Ceará sai. Vai dar certo, malandro. Deus está vendo tudo. Turma, então, essa obra de Erasmo de Roterdã, que se chama Elogio da Loucura, ela é quem caracteriza o marco inicial do renascentismo. Por quê? Eu vou até ler para vocês umas partes. Estão me ouvindo bem, pessoal? Se vocês quiserem, eu vou para o meu quarto, porque aqui tá uma confusão. O que essa obra é... Tá bom, né? Ótimo, valeu. É bom porque eu não perco tempo. O que é essa obra? Essa obra, olha que legal, só para vocês entenderem o contexto do Renascimento e por que dizem que essa obra foi a obra que marcou o surgimento do Renascimento. É o Elogio da Loucura. Por quê? Porque ele personifica a loucura e a loucura é como se a loucura escrevesse esse livro se autoelogiando. Então a loucura ela se coloca como imperatriz da humanidade, a loucura se coloca que as pessoas são muito ingratas a ela, exatamente porque se não fosse a loucura, a gente não tinha uma afeição aos jovens. Então ela diz assim, por que você acha que a gente gosta dos jovens, dos meninos? Porque os jovens, as crianças, elas têm loucura. Então a gente gosta, mas com o tempo você vai perdendo essa loucura e a gente já não vê um adulto ou mesmo um adolescente como via a afeição que a gente via uma criança, porque a criança é louca. E ela diz, e quando você tá ficando velho, eu volto a reinar sobre você para você voltar a ser adolescente e você viver os melhores anos da sua vida. Aí ela fala que não tem nenhuma divindade, ou seja, loucura, preste atenção que a gente falou, tá? Na Antiguidade Clássica, os deuses eram humanizados. Então os humanos tinham quê de deuses e deuses tinham quê de humanos. Na Idade Média, Deus está lá em cima e a gente está aqui, miserável, querendo perdão, a rendição de Deus. Só que o Renascimento faz o quê? Ele resgata os valores da antiguidade. Então, nesse caso, os humanos voltam a ter traços de deuses e deuses voltam a ter traços de humanos. E eu estou falando para você que essa obra de Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, ele simplesmente coloca a loucura nos homens e coloca também a loucura nos deuses. Então, esse livro aqui, ele realmente é genial, ele é fantástico. Eu não tinha lido ainda. Aí eu até separei alguns trechos para ler para vocês, ó. Ele fala de mulher, aqui é mó engraçado esse filme, porque é um livro muito... É um livro muito leve, porque ele faz um sátira, ele é frescando o tempo todo, entendeu? Então, assim, é como se a loucura estivesse escrevendo. Olha aqui que ele fala, ó. Ficarei satisfeita por me insultarem o belo nome que tenho, a honra de trazer, loucura, né? Se for encontrada uma só divindade que não deva exclusivamente a mim todo o seu poder. Aí ele começa falando assim, ó. Sabeis por que o Cupido se conserva sempre moço? É porque só ocupa com bagatelas, porque está sempre brincando e rindo, porque só se ocupa com bagatelas, porque está sempre brincando e rindo, sem juízo e sem reflexão alguma.
correndo furiosamente, ou seja, de maneira púria, de um lado para o outro, sem saber ao menos o que se faz ou o que se diz. Ou seja, por que o Cupido, o deus Cupido, por que o Cupido está sempre jovem? Porque ele não se ocupa com essas preocupações, essas coisas. O Cupido é doido. É isso que ela está dizendo. Aí ela diz assim, ó, porque Baco, deus Baco, né? Não. Porque Baco tem sempre como um rapaz, tem tido sempre como um rapazinho o rosto rubicundo e a longa cabeleira loura. Então, por que Baco tem sempre esse rosto meio doido e a longa cabeleira loura? É porque passa a vida fora de si, embriagado nos banquetes, nos bailes, nas festas, nos folguedos, recusando qualquer relação com Minerva. E tão alheio é a ambição de trazer o nome de sábio que gosta de ser venerado com os escárnios e zombarias, ou seja, Baco é doido, Cupido é doido. Então, Professor, fala, amigão. você devia criar um canal no YouTube para falar sobre a lista de filme e lista de livro com o seu nome. É porque eu vou vendo, eu vou me empolgando, sabe? Quando eu vou vendo essas coisas. Mas obrigado aí pela dica. Na verdade, eu estou no movimento da minha vida que eu estou trabalhando cada vez menos, graças a Deus. E aí já falaram, faz live, faz não sei o quê, faz essas coisas. Não, não faço não, eu quero paz para minha vida. Mas muito obrigado pela dica. Eu fico muito feliz quando vocês me dão essa dica, porque mostra que vocês gostam, né? Porque senão vocês não estavam falando. Obrigado, viu? Eu não sei, eu não vi aqui quem falou, mas brigadão. A Ana Luísa está falando assim, prof, o senhor tem que fazer uma lista de livros e filmes para a gente, lista do Cisne. Os meus queridos monitores é que podiam ir anotando, né? Mas o problema, turma, é que eu sei que fazer faculdade não é fácil, né? Então eu sei que vocês têm várias coisas para ler, para estudar. Sei que tem uma coisa chamada procrastinação, que é dentro, tá na pele do brasileiro, né? Enfim. Aí o Lucas disse, até o final do semestre, eu quero a coletânea do Cine de Filosofia, melhores filmes, viu? Concordo com o Isaac, vocês são engraçados, viu? Ó, professor, esse Fala, livro Miguel. aqui, ó, na videochamada. Na videochamada... Ah, que eu mandei aqui ó, na câmera. Ah, peraí, que eu não... Me diz o teu nome, só pra eu te achar Isaac. aqui. Peraí, Isaac. Só um minuto, Isaac, que eu vou botar em ti, peraí. Isaac, botei em ti, pronto. Ah, tá aí, São Tomás de Aquino, os Pensadores. Boa, cara, tá lendo São Tomás de Aquino? Gostou desse? É muito difícil a leitura. Ah, é difícil, é? Eu Demais. gosto dessa obra Os Pensadores, Isaac. Obrigado aí, cara, pela dica. Eu gosto dessa coleção Os Pensadores, mas eu só li John Locke, mas tipo, cara, eu acho que eu tinha a tua idade. Tu deve ter uns, sei lá, uns 20 anos, né? Pois eu acho 19. Que eu tinha a tua idade. Pois é, 19, eu tinha a tua idade quando eu li, há muitos anos atrás. É muito difícil ter... Pra ver a acentuação gráfica, tem aquela dos 2 pontinhos no U ainda. Aham. Entendi. É o do Trema. Que tem o Trema. Pois é. Mas é legal, turma. E assim, leiam livros que vocês sintam prazer, tá? Eu sou o primeiro. Quando eu tô lendo um livro, se eu não gostar, eu dou até uma tréguazinha. Assim, eu até tento. Porque, tipo, Dark, né? Eu assisti 4 episódios, é ok, não é essas coisas todas, não. Porra, não consigo parar de assistir Dark agora. Muito massa. Então, assim, eu dou até uma tréguazinha quando eu tô lendo livro, mas assim, não gostei, eu não me forço. Sai, vai, tem tanto livro bom no mundo para ler, que eu vou ficar me perdendo com o negócio de leitura. Sim, voltando aqui, turma. A Sara tá falando assim, ó. A pessoa falando do antigo acordo ortográfico, eu me sentindo muito velha. É a vida, todo mundo vai ficar velho, não tem problema não. Todo mundo vai ficar velho, eu já tô conformado com isso. Aí, turma, eu acho muito legal a parte que ele fala também da relação da mulher e do homem. Algumas mulheres vão se sentir mais tocadas aqui, mas é muito, turma, depois ele se explica, que ele diz que o homem era, quando foi criado de maneira muito triste, o homem ele é triste, e que Deus colocou a mulher, que é louca, para poder dar alegria à vida do homem. Aí ele depois vai se justificar, né? Isso como se ele fosse a loucura. Aí ele coloca assim, mas a mulher, por favor, não me entenda mal, a mulher, e começa a elogiar a mulher. É muito legal esse livro, é muito legal. Aí ele diz assim, ó, só para vocês verem como o Renascimento, ele traz de novo as características humanas nos deuses e as características dos deuses nos humanos. Ó, ele mesmo diz assim, ó, passemos dos habitantes do céu, porque ele morre de falar dos deuses, né? Ele fala da loucura de Baco, fala da loucura de Minerva, fala da loucura do Cupido, e aí depois ele vai, ó, passemos agora dos habitantes do céu aos da terra,
onde nada se descobre de feliz e alegre que não seja a minha obra. Então, é tão fantástico esse livro que a loucura se autoelogiando é muito doido, pessoal. Eu fico pensando porque é que eu não tive essa ideia. Então, que a loucura se autoelogiando, que ela diz que tudo, qualquer felicidade que você tem na Terra é culpa dela. E que nós somos ingratos por não gostar tanto dela. É muito bom isso aqui. Deixa eu ver se eu... Ó, eu grifei assim, ó. Dele uma opinião verdadeira dignamente. Senhor, disse eu, dê uma mulher, ela, isso aí é a loucura falando com Deus, né, com o Criador da gente. Senhor, disse-lhe eu, disse a loucura, dê uma mulher ao homem, porque embora seja a mulher um animal inepto e estúpido, optaria. Não deixa, contudo, de ser mais alegre e suave, vivendo familiarmente com o homem, saberá temperar com a sua loucura o humor áspero e triste do mesmo. É muito bom isso aqui. Aí, se porventura alguma mulher meter na cabeça a ideia de se passar de sábia, por sábia, só fará mostrar-se duplamente louca, precedendo mais ou menos, como que quem tentasse untar um boi, malgrado seu, com o mesmo óleo com que costumam ungir-se os atletas. Aí ele depois vai explicar que não é para as mulheres ficarem com raiva dela, porque na verdade ela é mulher também, a loucura é uma mulher. E aí ela vai começar a elogiar a mulher, mas é muito bom esse livro, galera, é muito bom. Dá para sentir, então, Erasmo de Roterdã, com o elogio da loucura, foi exatamente o ponto inicial do Renascimento. Lembra que eu falei, a gente divide a filosofia nas caixinhas, mas os extremos, as bordas, elas ficam meio assim, mescladas, né? Então, como a gente gosta sempre de um ponto inicial, ponto final, ponto no meio, o ponto inicial para o Renascimento, para depois o surgimento da filosofia moderna, que eu vou já inserir, para depois a vinda do iluminismo, foi exatamente essa obra que eu recomendo demais. É uma obra pequenininha, não dá... Assim, ela não é grande, também não é pequena, mas ela é razoável, é gostosa de ler. Enfim, que eu recomendo demais, foi o ponto inicial do Renascimento. Então, essa obra, ela veio exatamente resgatando os valores clássicos, e aí que surge a filosofia moderna, que eu vou já falar sobre ela. Aí, deixa eu só ver aqui. Qual é o nome do livro? Não consegui anotar. Sara, o nome do livro se chama Elogio da Loucura, que é a loucura se autoelogiando, de Erasmo de Roterdã. Deixa eu ver aqui. Aí o Bruno, vai, Luan. Aí, Lucas, eis que vê que falou coisa errada e tenta se desculpar para a mulher. Exatamente, Lucas, eu tive a mesma coisa. Elogio da loucura, Sala. Valeu, Paulo. O Lucas, então o Coringa é um sacerdote da loucura, exatamente. E é legal, pessoal, porque assim, para mim, se eu estivesse ouvindo, como vocês estão ouvindo agora, para mim, ia parecer surreal você conseguir justificar que a loucura é uma coisa boa. Só que ele, nesse livro, fala que nós somos ingratos porque não existia nada, nem o poder dos deuses, não existia a felicidade, não existiria ninguém se não fosse a loucura. É muito bom. E você fica pensando nos argumentos dele, são muito bons argumentos. Aí a Ana Luísa, prof, já tenho muito livro para ler, agora eu quero ler esse aí. Boa sorte, Ana Luísa, vai dar certo. Não dormir faz parte da nossa vida, então dá certo. Turma, aí onde é que eu quero chegar com vocês, tá? Eu quero chegar falando das escolas da filosofia moderna. Então eu vou pular algumas coisas, porque na próxima aula, os nossos queridos monitores vão conversar com a gente sobre o contratualismo. Sobre os filósofos contratualistas. Então, antes de eu explicar o que é que vai acontecer quinta que vem, terça e outra quinta, deixa eu explicar as escolas da filosofia moderna. E para isso, galera, eu vou apresentar a minha tela e vou para aquele material que eu passei por torpedo agora, que os monitores passaram por vocês agora no Instagram e que já está em material didático do Unifor Online, tá bom? Então, aqui nesse material, que depois eu vou apresentar bem direitinho com vocês, a gente começa falando na introdução à filosofia moderna, que é exatamente o que eu estou conversando. Ó. Ele rompe com a tradição medieval, volta a valorizar o sujeito, ou seja, da parte antiga. A ciência volta a ser o centro. Aí, grande parte dos estudiosos atribui o início da filosofia moderna aos pensamentos do René Descartes, no século XVI. Então, da Idade Média, tradição da sociedade sagrada, dos que oram. Então, na Idade Média, era uma sociedade sagrada, que era fixa, e na Idade Média existiam os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Então, na Idade Média, a doutrina cristã colocava, olha,
cada um tem sua função. Uns oram, outros guerreiam e outros trabalham. Então essa é a idade média. Só que com a idade moderna, o homem é um ser perfeito. A beleza do corpo deve ser mostrada. E na idade média, o homem é um ser miserável, que quer o perdão de Deus. O corpo nu, ainda que sozinho, representa o pecado nos olhos de Deus. Então isso aqui eu vou conversar com vocês até mais. A gente vai falar, ó, até coloquei aqui Vênus de Milo, só que com Bob Esponja. Aí a gente vai conversar sobre a arte na idade moderna, a gente vai falar sobre as proporções. Então a gente vai falar aqui, ó, o nascimento da deusa Vênus, saindo do mar numa concha. Aqui tá os deuses nos ventos, deuses humanizados. Então a gente volta a ver o nu, a gente volta a ver o erótico, que na idade média era quase impossível você ver isso. Enfim, eu vou conversar sobre tudo isso. Eu quero só pular para a gente entender um pouco sobre as escolas da Idade Moderna, escolas e filósofos da filosofia moderna, tá? As principais escolas da filosofia moderna são racionalismo, empirismo, filosofia política, idealismo, existencialismo e pragmatismo. Então, essas são as principais escolas da filosofia moderna. Como vocês viram no nosso plano de ensino, a gente não precisa falar de todas elas. Eu vou falar das que mais são importantes para vocês. Mas se você pensar bem, a gente já conversou sobre várias delas. Até foi uma atividade que eu passei em sala vocês lembram que Aristóteles chegou bem novinho, com 16 anos, na Academia de Atenas de Platão, que já tinha 60, e desde então eles divergem da discussão, né? Um do outro eles divergem. E da ideia, da contraposição de ideias entre Platão e Aristóteles, na modernidade, aqui na filosofia moderna, surgiram os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas, pessoal, são aqueles que são os inatistas. É do racionalismo que surge o inatismo, que são mais afeitos às ideias de Platão. Então, quando a gente conversou sobre isso, quando eu passei a atividade para vocês diferenciarem o racionalismo dos empiristas, isso a gente já estava falando da Idade Moderna, sem saber. Só que agora eu estou dizendo para vocês. Então, da divergência das ideias entre Platão e Aristóteles, surgiu o racionalismo, e o racionalismo, eles acreditam muito que o conhecimento humano não depende de experiências para ser formado. Ou seja, nós já viemos com conhecimento, a nossa alma já vem com conhecimento. Uma vez que existem ideias que ultrapassam as informações absorvidas com vivência. Ou seja, para os racionalistas, que daí que surgiram os inatistas, que o conhecimento é inato, que nós não somos uma folha em branco, do racionalismo, é que ele diz, rapaz, você às vezes tem ideias que não tem como essas ideias poderem ter sido descobertas sem ser pela experiência. Você já veio com essa ideia. Então surgiu o racionalismo. Então, a gente não é uma folha em branco para o racionalismo. Exemplos de filósofos racionalistas: Descartes, Kant, que tanto vocês estudam na faculdade. E então, ó, da filosofia moderna, quais são as escolas? Racionalismo, empirismo, esses dois a gente já conversou. O empirismo, ele vem muito da filosofia de Aristóteles, dizendo que sim, nós somos uma folha em branco, que não tem esse negócio que a gente já nasceu com conhecimento, com deduções, não tem. Pelo empirismo vem de experiência, o teu conhecimento vem através da experiência. E aí vem filósofos como Locke, como Francis Bacon, como David Hume, que todos esses são muito conhecidos pelo direito, e eles são empiristas. Então, da divergência entre Platão e Aristóteles, que a gente já conversou sobre isso, surgiram duas escolas na filosofia moderna, que foi o racionalismo, que daí surgiu o inatismo, que o conhecimento é inato, e o empirismo, que o conhecimento vem da experiência. E a gente tem grandes filósofos que sustentam cada uma dessas escolas da filosofia moderna. Na filosofia moderna, a gente tem o surgimento de quase uma ciência que vocês estudam no primeiro semestre da faculdade, que é a ciência política.
Então, essa ciência política, ela surge principalmente aqui na Idade Moderna, com a filosofia política. Então, a filosofia política moderna analisa tópicos relacionados à liberdade, justiça, direitos e leis. Dentro desses temas, os filósofos políticos estudam a razão de ser e a legitimidade dos governos, quais direitos e garantias devem ser protegidos, além de avaliar quais deveres os cidadãos possuem em relação ao Estado. Então, é dentro dessa filosofia política que a gente estuda, por exemplo, o nascimento do Estado. Ou então, o que é que justifica o Estado ter poderes, o Estado ter direitos. Então, o Estado tem direito à arrecadação. Se o Estado é uma pessoa, se o Estado não é nenhuma pessoa, como é que ele pode ter direito? Surgiu aqui essas discussões na filosofia política. Então, nessa filosofia política que a gente analisa liberdade, direito, a gente resgata os valores da antiguidade clássica, que já discutia sobre ética. Lembre lá do livro de Aristóteles chamado Ética Nicômaco. Então, a gente resgata discussões da antiguidade clássica e coloca mais coisas. E nas próximas 3 aulas, a gente vai falar de filosofia política. Nas próximas 3 aulas, a gente vai falar sobre o que a gente costuma chamar de os contratualistas. Então, cada um dos monitores, um dia, junto comigo, eles vão ser o professor, mas junto comigo, que eu vou estar aqui dando apoio e orientação, cada monitor vai conversar sobre um contratualista. O que é o contratualismo? Vocês já devem ter ouvido falar em ciência política do contrato social. O que é o contrato social? O contrato social é um contrato que o povo, os cidadãos, eles fazem com o Estado para justificar direitos que o Estado tem e direitos que o povo tem. E cada direito implica um dever. Então, o contrato social ele é formado entre o Estado e o povo, para o Estado dar direito ao povo, mas então, se o Estado dá direito ao povo, o Estado tem dever para com o povo. Mas também o povo dá direito ao Estado, de maneira que o povo tem dever com o Estado. E é sobre isso que a gente vai conversar nas próximas 3 aulas. Então, na quinta-feira, a Bianquinha vai falar sobre Thomas Hobbes. Como é que surgiu, como é que esses direitos do Estado surgiram com esse contrato social? O que é o contrato social para Thomas Hobbes? Aí depois vem a Manu, que ela vai falar de John Locke, na terça-feira. E a gente termina com o Felipe falando sobre Rousseau. Então, nossas próximas 3 aulas, vão ser nossos queridos monitores, sendo os professores, e eu acho bem legal que todos vocês venham para a sala para poder prestigiar os monitores, e eu também vou estar em sala de aula, porque daqui a pouco pode ser vocês. Então, a ideia dessas atividades é que o monitor ele é um professor em formação. Então, eles vão ter essa aula onde eles vão ser os protagonistas, depois eu vou dar um feedback para eles, como eles podem melhorar e tal, e, ao mesmo tempo, a gente vai conversar sobre contrato social, sobre algo que vocês veem em ciências políticas, só que a gente aqui vai ter uma conotação mais filosófica. Em ciência política, você vê a conotação mais técnica, e aqui a gente vai ver uma conotação mais filosófica. Então, terça e quinta da aula que vem, da semana que vem, a gente vai estudar a filosofia política. E da filosofia moderna, a gente tem também o idealismo e o existencialismo. O idealismo e o existencialismo, você estuda onde? Em sociologia. O professor de sociologia, eu até confirmei com a professora Mariana, ele conversa com vocês sobre o idealismo, que é uma escola filosófica que entende que a realidade, como conhecemos, é fruto da mente humana. O idealismo, pessoal, ele busca também, veja Platão voltando, veja Aristóteles voltando, no caso aqui Platão. Então, a modernidade, ela pega de novo, ela resgata os valores clássicos. Então, resgatou tanto os valores de Platão e Aristóteles que surgiu o empirismo e surgiu o inatismo, surgiu o racionalismo. Aí, resgatando Platão de novo, surge o idealismo. E o idealismo entende que o que a gente conhece aqui é fruto da mente humana. Que, na verdade, a gente é limitado, então a gente não está percebendo tudo que está acontecendo. Eu vivo falando isso para vocês, lembram? Então, essa parte do idealismo é algo que a gente estuda em sociologia. E o existencialismo nem se fala, é sociologia pura. Por que o existencialismo é sociologia pura? Porque é dentro do existencialismo que surge o materialismo. Lembram lá de Karl Marx, que vocês estudam?
Então, o Karl Marx, que ele vem falar do materialismo, que nós somos produtos do meio, né, do material, é dentro desse contexto de Karl Marx, do materialismo histórico, que nós somos produtos da história, cada povo é produto da sua história, que surge o existencialismo. E o existencialismo, ele fundamenta muitas partes da psicologia, como Sartre, que ele vai falar assim, que o ser humano deve ser entendido em todo o contexto da sua história, da sua família, que nós somos um complexo, nós não somos seres individuais. Então, a parte do idealismo e a parte do existencialismo é uma parte que fica na filosofia, na sociologia que vocês estão estudando. E, finalmente, a última e principal escola, última das principais escolas da filosofia moderna é o pragmatismo, que ele não está no nosso plano de ensino, mas que eu vou conversar um pouco com vocês sobre ele mais para frente. Então, ou seja, a principal questão aqui da nossa disciplina, vou até parar o compartilhamento, a principal questão da nossa disciplina é entender a história da filosofia. A gente não tem a obrigação, como eu falei para vocês, de pegar cada um dos autores, mas eu sempre faço isso porque eu gosto que vocês entendam mesmo. Então, o que é que a gente precisa entender sobre a filosofia moderna? O surgimento da filosofia moderna, essas 5 principais escolas, o contexto dela, a gente não precisa entrar em filósofo por filósofo, porque isso vocês vão fazer em filosofia do direito, e aí a gente vai, além de falar sobre, além de entender o contexto, o renascimento, o que é a filosofia moderna, o iluminismo, como a gente está num curso de direito, o mais importante da parte da filosofia moderna, além de entender a história, é entender os contratualistas, que é o que a gente vai fazer nas 3 próximas aulas. A gente vai conversar um pouco mais sobre os contratualistas. E aí a gente, depois que terminar os contratualistas, vai ter a prova. Aí depois da prova eu volto a falar sobre filosofia moderna, aí eu falo do renascimento, da arte da filosofia moderna, e a gente entra no iluminismo, e aí depois a gente termina e vai falar sobre a filosofia contemporânea. Beleza? Deixa eu ver aqui o que é que vocês falaram. Foi Kant o precursor, sim, ele foi um dos precursores do idealismo. Fantástico, Ana Luísa. A ideia de Kant é a junção do empirismo e do racionalismo. Pois é, mais ou menos. Não é tão assim. Tanto é que a gente coloca Kant muito mais na parte do racionalismo. Kant é um autor que vocês estudam muito em filosofia do direito. Eu posso falar depois sobre a ética de Kant, sobre o que ele vem falando, mas a gente coloca Kant muito mais no idealismo do que no empirismo, entendeu? Não sei se eu posso dizer que ele tentou juntar as duas coisas, não. Professor? Oi? É porque, assim, antes que eu tinha visto, né, que eu tinha aprendido, era que o Descartes, ele priorizava muito o racionalismo. Aí veio o Francis Bacon e priorizou muito o empirismo. Aí o Kant tentou dar uma equilibrada, digamos assim. Aí era isso que eu estava querendo saber. Pronto, ele foi desenvolvendo mais. É porque, assim, os dois, o que ele tentou fazer? Ele tentou pegar o que há de melhor dos dois, mas ele tendeu um pouco mais sobre... ele tendeu um pouco mais por idealismo, sem dúvida nenhuma. Com base nas leituras, com base na ética. O que acontece? Ele não se definiu idealista, tanto é que essas classificações vêm depois, sabe, Ana Luísa? Então são estudiosos que tentam se colocar na cabeça do Kant, com base nas obras que ele fez, e aí, com isso, eles tentam categorizar cada um. Mas toda categorização, ela nunca é absoluta, tá dando para entender? Tipo assim, eu posso dizer que Platão, ele preferiu muito mais o mundo de Parmênides do que de Heráclito, mas eu posso dizer que Platão foi Parmênides e não foi Heráclito? Não posso. Tanto é que Platão, ele construiu os 2 mundos com a ideia dos 2. Então, quando a gente tenta colocar na caixinha, nem sempre é perfeito. Então, assim, realmente ele tentou unir o que há de melhor, mas ele ainda tendeu mais para o idealismo. Só que isso é a minha opinião, pode ser que outro professor tenha outra opinião. São os estudiosos que vêm depois, é como eu disse sobre a filosofia contemporânea. A gente não tem uma categorização ainda da filosofia contemporânea. Quem é que vai fazer isso? É um filósofo muito tempo depois. Alguém muito tempo depois vai olhar tudo que a Anitta escreveu, tudo que a MC Loma escreveu, tudo que o MC Kevinho escreveu, e vai dividir a nossa filosofia, que ela vai dividir a nossa filosofia a filosofia contemporânea em escolas, entendeu? Então, assim, tenta
pensar em Kant mais como idealista, mas que ele realmente tentou equilibrar as duas coisas. Show? Acho que deu para entender. Deixa eu voltar aqui para falar aqui. Ana Luísa, muito boa pergunta. Lincoln, professor, vou ter que sair aqui. Beleza, cara, obrigado por ter vindo. Mandei um abraço para ele. Foi um prazer ter esse TBT ao vivo. Aí o Lucas falou assim, professor, o senhor já ouviu falar no Elogio da Vaidade, de Machado de Assis? Já li faz tempo. Fui procurar o Elogio da Loucura e aparecer nessas duas obras. Vou aproveitar a quarentena para ler. Não, Machado de Assis é incrível. Eu sei que até parece, sei lá como é que eu posso falar, aquela coisa, não sei, me fugiu a palavra, que me parece clichê. Me parece clichê falar que Machado de Assis é bom, não sei o que. Cara, Machado de Assis é fantástico. A descrição dele parece que você tá dentro da obra. Eu adoro Machado de Assis. Confesso que deveria ler mais Machado de Assis, faz tempo que eu não leio, mas eu adoro. E eu sempre tenho comigo assim, toda viagem eu leio um livro, toda viagem eu leio um livro, toda viagem eu leio um livro. E aí me remeto às viagens que eu fiz lendo Machado de Assis. Show. Aí deixa eu ver aqui. O Lucas, pronto. Marusca, nesse livro, da mesma maneira, a vaidade é personificada. Isso é fantástico, né? Eu achei fantástico personificar a loucura. Lucas Valverde, deve ser muito divertido, entendi, obrigado. Paulo Vader. Valesca Popozuda, a maior filósofa contemporânea. Pois é, isso mesmo, ô Paulo. É a filosofia contemporânea que a gente tem, cara. Que todo mundo tá atrás no Facebook, no Instagram, achando que é filósofo, achando que é isso, achando que é aquilo outro. É complicado. O Lucas disse assim, a próxima fase da filosofia com Kevin e MC Loma é a filosofia funk. Pode ser, ou a filosofia das bundudas, das popozudas, da mexe não sei o que no chão. Enfim. Aí a Ana Luísa Cartaz falando, é muito difícil de ler Machado de Assis. Oxi, é assim, ó. Quando o aluno sempre, de penal processo penal, o aluno sempre me pergunta um livro para ler. E eu digo, cara, a minha experiência de leitura é diferente da sua. Eu gosto de um estilo de livro, você gosta de outro, porque nós somos seres diferentes. Então, assim, talvez para você Machado de Assis seja um pouco mais difícil, mas Nietzsche, por exemplo, seja fácil. Já para mim é o contrário, entendeu? Eu acho Machado de Assis incrível que ele passa 2 horas lá descrevendo um negócio e fica assim, porra, como é que o cara consegue descrever? Agora, se tem um livro que é muito difícil de ler, depois da Bíblia, eu tô falando da Bíblia porque na Bíblia, quando ele começa aquela história de José, filho de Maria, filho de João, filho de não sei quem, 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 eu me perco todinho na Bíblia. O Tratado do Partido Comunista, né? Eu, quando tinha a idade de vocês, eu tentei ler esse livro umas 3 vezes, nunca passei nem da 10ª página. Ei, professor. Diz. Tem um meme aí do que você acabou de falar. O maior desafio do cristão ao ler a Bíblia é não pular as genealogias. Não sabia não. Mas eu mesmo tentei já ler a Bíblia. Quando chega nessa hora dessa genealogia todinha, meu irmão, não dá não, porque eu não memorizo, não dá. Aí o que é que eu fiz, né? Eu tava um dia na livraria, há muitos anos, aí eu vi assim, a Bíblia em ação. A Bíblia em ação é a Bíblia em figurinhas. Comprei, achei massa, ralei umas 2 vezes. Professor, não é a mesma coisa que eu ler a Bíblia, eu sei, mas antes eu ler a Bíblia em ação do que eu não ler a Bíblia de jeito nenhum, né? Aí eu já vi a Bíblia. Mais difícil mesmo é James King. James quem? James King. Não conheço. Ele é o inglês que ele traduziu a Bíblia para o português, aí ficou muito massa. Ele é tipo aquele NTI, que é bem antigo mesmo, que fala voz, essas coisas assim. Vixe! Aí é que deve ser difícil mesmo, né, não? Aí é que é difícil. Não, eu já tava pensando que era uma tradução mais fácil, mas isso é porque minha frustração é nunca ter lido a Bíblia. Minha frustração. A mais fácil é de TDAH. Mas eu li a Bíblia em ação, pelo menos eu tô nisso. Vai dar certo, um dia eu leio ela toda. Beleza? Assim, a galera tá falando aqui, José, filho de Maria, neto de João, pois é, isso aí, eu não consigo decorar, não. Ora, se no Dark eu tenho dificuldade, porque no Dark ele fala, agora a gente já tá, sei lá, em 4 períodos, né? E aí um é outro e é outro, tu tem dificuldade de saber quem é quem, avalie. Professor, o senhor já leu Pondé? Claro, o Luiz Felipe Pondé é incrível. Só que assim, como pessoa, ele parece que é mais bruto. O livro que eu li dele foi A História Politicamente Incorreta da Filosofia. Incrível. É o livro politicamente incorreto da filosofia. Incrível. Eu li todas essas... O livro politicamente incorreto da filosofia, da história do Brasil, da história da América Latina, eu li todos. Amei. E Pondé é massa. Eu vi também algumas, porque eu acho que ele é colunista, né? Eu vejo também algumas obras deles. E de Pondé também é massa, galera. Ele começa
o livro, esse que eu disse, o livro politicamente incorreto da filosofia, né? Ele começa dizendo assim, que tá no Executiva, saindo de uma cidade pequenininha, que ele foi para lá porque não tem turista, porque os turistas estão acabando com o prazer de viajar. Eu acho incrível. Como o cabo é tão abusado assim, né? Tipo assim, estou no Executiva, não vou para cantos que a galera vai. Por quê? Porque é um saco ter gente. Eu dei mó valor. E toda vida eu olho assim, né? Por exemplo, Itália. Você vai para Itália, é turista a rodo. Para Veneza, você vê aquela coisa. Mas eu gostava de sair em Veneza, tipo, à noite, que é onde tem menos gente. Eu saía de dia, claro, mas depois eu ia, jantava, descansar um pouquinho e saía à noite, porque é quando não tem ninguém, ou tem menos gente. Porque de dia, naquela Praça São Marco, é tanta gente, que eu não sei como é que aquela cidade não afundou. Porque é muita gente. Então, assim, realmente os turistas, eles têm acabado os pontos turísticos. E Pondé começa desse jeito. Lê, é muito bom. O livro politicamente incorreto da filosofia. Dark é foda, a segunda temporada piora. Pois é, eu já tô na segunda. Já tá acabando a segunda. Tá massa demais. Aí os livros deles são muito bons, O único livro de filosofia que eu li foi o Mundo de Sofia. Mas o Mundo de Sofia é um curso de filosofia, né? Ana Luísa, tu lê um curso de filosofia, que é o livro de Sofia, o Mundo de Sofia, que é muito bom. Pedro já disse assim, os vídeos do Pondé no YouTube são muito bons. Não, cara, eu não vi os vídeos dele, nunca vi, eu vou atrás de ver. Eu vejo do Cortella, que eu gosto, assim, eu acho umas sacadas bacanas. Esqueci o nome. Sou péssimo de nome, turma. Que é careca, assim. Esqueci o nome dele. Karnal. Muito bom, Karnal. Ele fala muito sobre os inteligentinhos. Não, o Pondé, pelo que eu pude perceber das leituras que eu faço dele, ele é muito abusado. Isaac falando, o senhor já assistiu Suits? Pois é. Suits eu não assisti ainda, mas me disseram que era muito bom. Eu comecei a assistir, mas não mais. Melhor coisa é falar do jeito do Cortella. E ele diz, eu não sei quem me disse, mas isso é fofoca, né? Que na realidade ele criou aquele jeito dele para poder ele as pessoas identificarem logo. Não sei se é verdade, né? O Cortella Unifor até já chamou a gente para falar no encontro dos professores. O Cortella foi lá falar pra gente. Muito bom, gosto muito dele. Karnal, Cortella, Clóvis, são massa. Eu vou atrás de ver, se eu desligar aqui, eu vou ver os vídeos do Pondé. Suits, tudo de bom aí? Isaac, como defender um assassino? Já vi. Show. Pois, galera, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação. Quinta-feira a gente conversa, então, sobre os filósofos contratualistas. A gente começa com Thomas Hobbes. Dê uma olhadinha, fechou? Galera, tudo de bom. Vou já postar essa aula no YouTube. Valeu. Mais tarde tem mais aula. Para quem quiser, obviamente. Valeu, cuida. Valeu, galera. Vou parar aqui de gravar. Show.